Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou especialista em mercado de carbono e projetos de crédito de carbono. E tenho sempre trazido aqui informações sobre esse assunto, sobre essas matérias relacionadas aí à questão dos créditos de carbono, os projetos de crédito de carbono, para que todos os profissionais, todos os colegas, as empresas, as organizações possam também se familiarizar, se atualizar sobre esse assunto tão importante. Estou aqui numa área de produção rural, no oeste do Paraná, compartilhando mais esta matéria, né, que vou trazer aqui para vocês. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os colegas, né, que participaram da Semana do Crédito de Carbono, que ocorreu nesta semana, um evento 100% online, 100% gratuito, que nós organizamos aí, né, nos dias anteriores, aí nos dias 11, 12 e 13 de outubro passados, ok? Então, muito obrigado àqueles que participaram e também nós deixamos aqui nossa mensagem de que se interessem mais em capacitar-se, né, de aprender mais sobre o mercado de crédito de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono. Muito bem, então estamos aqui sempre buscando, né, capacitar os colegas, buscar transformar todos os nossos amigos, né, profissionais da área de atuação ambiental, agronômica, florestal, tecnológica, industrial, né, que lidam com resíduos, etc., para que sejam experts, né, experts em crédito de carbono do absoluto zero e também possam ganhar nesse mercado que está crescendo dia a dia, mercado que se expande, mercado que vem crescendo dia após dia. Pois bem, então agradecemos aí a participação de todos, né, que tiveram nos prestigiando e o nosso estímulo aqui para que continuem estudando essa matéria e possam se interessar em desenvolver bons projetos aí com os produtores rurais, com os produtores florestais, com as empresas que tratam resíduos, efluentes, dejetos, né, diferentes tipos de perfis de energia também, enfim, vários tipos de projetos que nós podemos desenvolver. E nós estamos sempre trazendo, né, novidades, buscando incentivar o desenvolvimento de projetos aqui no Brasil, para que o Brasil seja, né, realmente essa potência que nós almejamos, né, em termos de desenvolvimento de projetos de crédito de carbono. Nós temos um potencial imenso já, né, por muitas vezes aqui mostramos isso, né, já ressaltamos esse aspecto e aqui nós gostaríamos então de trazer a nossa mensagem novamente no sentido, né, de desenvolver mais e mais projetos, termos um portfólio de vários tipos de projetos e que o Brasil possa lucrar com isso, possa se beneficiar, as empresas e os profissionais também. Nós temos um imenso potencial na área rural, né? Na nossa extensa área, né, do agronegócio, da silvicultura, né, das atividades de restauração florestal, das atividades de produção animal e assim por diante. O que nós chamamos genericamente de AFOLU, né, agricultura, florestas e outros usos da terra, né, em inglês, Agriculture, Forestry and Other Land Uses. Então nós temos um potencial muito grande e é isso que nós queremos desenvolver, né? E também nas chamadas soluções baseadas na natureza, agora usa-se bastante esse nome, Nature Based Solutions. Então nós queremos, né, desenvolver esse segmento, desenvolver as atividades do AFOLU, né, das atividades do meio agrário e também as soluções baseadas na natureza. E um desafio sempre que tem sido colocado aqui, né, para viabilizar, né, esses projetos é a idealização, a elaboração de projetos em pequena e média propriedade rural, em pequenas florestas, né, em áreas da Mata Atlântica, de outros biomas, né, que não são tão beneficiados, né, por esse mercado que principalmente favorece aí os grandes produtores, né, as grandes áreas, extensões florestais maiores, principalmente no norte do Brasil, na região amazônica. Então nós queremos, né, sempre trazer aqui alternativas, né, possibilidades de desenvolvimento de projetos nessas áreas. Esse é o nosso estímulo. Nós temos várias alternativas, nós já em outro vídeo, né, especificamos algumas opções, várias alternativas aí para a propriedade rural, né. Nós temos o agrupamento de projetos, né, nas metodologias do VCS, CCB Verra, né, que é um mercado internacional, padrões internacionais. Nós temos a possibilidade de usar o Social Carbon, metodologia de removal, né, de remoção de carbono, e também nós temos a possibilidade de usar a nova metodologia da consultoria Econ, né, que é a PSA Carbon Floor, né, que foi aí desenvolvida, né, está em processo de consulta pública também. São coisas bastante novas, né, que visam exatamente beneficiar,
né, a nossa realidade, o nosso produtor, as nossas pequenas e médias propriedades, enfim, dar um alento, né, para que quem presta serviços ambientais possa também se favorecer, né, desse mercado, possa ser um empreendedor nessa área de carbono. Nós temos um potencial imenso, cada dia que sai, né, a agricultura regenerativa ganha força, né, ganha as notícias, né, as manchetes, e nós aqui no Brasil somos realmente muito bons nisso, né, fazemos um bom trabalho, né. Temos aí alguns problemas sempre, né, mas isso não é a média realmente de termos, né, produtores conscientes ambientalmente, que fazem um bom trabalho de gestão das suas propriedades, cuidam das bacias hidrográficas, dos corpos d'água, né, do lençol freático, cuidam do solo, né, cuidam bem das práticas de manejo das suas culturas, né, criam adequadamente os seus animais, tratam os seus dejetos apropriadamente, têm atividades florestais, né, que são compatíveis com o sequestro de carbono, né, com essa grande atividade que as árvores desenvolvem, que é sequestrar ou remover CO2 da atmosfera. Então nós temos as propriedades rurais um grande potencial. Como nós podemos materializar esse potencial em algo mais concreto efetivamente, né? Então nós temos aí as opções que nós mencionamos, inclusive uma outra que eu mencionei em outra ocasião, a CPR Verde, né? A CPR Verde, Célula de Produto Rural Verde, aos moldes da CPR convencional, mas com essa característica, né, de ser verde, de ter mais uma pegada forte em termos, né, ambientais e de valores, né, para carbono, para outros serviços ecossistêmicos. Ok, então temos várias possibilidades. Importante que os produtores rurais estejam antenados, estejam animados, estejam aí abertos a desenvolver projetos dessa natureza. E o que é importante? Fazer um bom diagnóstico da propriedade rural, né? Ver se está adequado ambientalmente, tem reserva legal, tem as áreas de APP regularizadas, documentação, né? Parte toda fundiária, né? Os demais documentos todos em ordem, né? Toda a questão ambiental bem equacionada, atendendo à legislação, né? E também identificando potenciais projetos de crédito de carbono. Para isso é importante ter a chamada adicionalidade, né? A adicionalidade é um dos pontos importantes. Eu sempre falo aqui que nos projetos de crédito de carbono nós não podemos contar que é um direito adquirido, né? Não é um direito adquirido de qualquer um, né? De qualquer proprietário, né? Digamos, estou aqui nessa propriedade rural, né? Não é absolutamente um direito deste produtor aqui, né, receber os seus créditos de carbono. Às vezes as pessoas pensam assim, né? E não é assim. Nós temos que desenvolver um projeto. Para desenvolver um projeto, nós temos que demonstrar algumas coisas, né? Algo além da prática comum. Se eu faço sempre a mesma coisa, eu não tenho direito a receber crédito de carbono. Eu tenho que fazer algo diferente. O que é esse diferente, né? Fazer algo além do usual, aquilo que se faz convencionalmente. Então, se todo mundo usa plantio direto, eu tenho que fazer algo a mais. Se todo mundo usa tratamento em biodigestor, eu tenho que fazer algo diferente. Mas se a linha de base é não usar, né, essas práticas, eu tenho que demonstrar que essa linha de base, que essa prática comum precisa ser superada. Então, o que é importante nesse sentido? Identificar essa elegibilidade para os mercados, a adicionalidade, essa linha de base, a adicionalidade, né, e quantificar quantos créditos de carbono eu tenho, né? Então, isso é importante. E depois elaborar um projeto, né? E antes de elaborar o projeto, eu sempre recomendo fazer um estudo de viabilidade, o que eu chamo de PIN, né? Project Idea Note, que é um pré-projeto, um estudo de viabilidade técnica e econômica. Quais os padrões de mercado que se adequam, né? Quais são os créditos de carbono, quantos créditos de carbono, em que tempo, em que cronologia, quanto valem esses créditos, fazer um fluxo de caixa, né? Análise de receitas e despesas. E também identificar as metodologias mais apropriadas, os padrões de mercado mais apropriados. Nós já falamos de alguns padrões de mercado aqui, VCS-Verra, né? Um CCB, falamos também da Social Carbon, falamos também dessa metodologia nova, PSA Carbon Floor, falamos CPR Verde, mas ainda nós vamos detalhar uma a uma. Nós falamos outro dia aí, né, num outro vídeo, sobre especificamente essa metodologia Social Carbon para removal, né, para a remoção de CO2, que considera o crescimento, o incremento das áreas florestais ou
melhor dizendo, das árvores que estão na floresta, né? O crescimento delas. Então nós precisamos fazer um inventário em 2 ocasiões para ter esses números, né, calculados e depois colocar no meu projeto. Então, para cada um desses padrões de mercado, nós temos diferentes abordagens metodológicas, né? Então é importante nós entendermos nessas metodologias e podermos usar apropriadamente essas metodologias. E tudo começa com um potencial projeto. Eu sempre digo isso, né? Iniciamos inicialmente com, né, a identificação do potencial projeto. Depois passamos a verificar se essa área, se esse projeto gera redução certificada de emissão, né? Gera redução ou remoção de CO2. Depois nós vamos ver aí se esse projeto tem viabilidade técnica e econômica. Nós vamos analisar os padrões de mercado, as metodologias e vamos fazer o nosso fluxo de caixa. Uma vez viável esse projeto, nós seguimos, vamos elaborar o PD, Project Description, ou PDD, Project Design Document, que é o projeto propriamente dito, e vamos aplicar uma metodologia, né? E vamos demonstrar, né, linha de base, adicionalidade, elegibilidade, vamos quantificar as reduções de emissões, né, ou remoções, e assim por diante. E vamos depois registrar esse projeto, passar por um processo de validação, um processo de verificação e certificação de terceira parte, e depois emitir os créditos de carbono. Então veja que é um trâmite necessário, é um trâmite que precisa ser trilhado. Às vezes o produtor rural, mesmo as pessoas em geral pensam, eu tenho aqui tal coisa, eu tenho tal floresta, como é que eu faço para receber esses créditos de carbono? Não tem como receber esses créditos de carbono se você não fizer nada, né? Você precisa esperar que alguém venha pagar pelos seus créditos de carbono, ou que o governo venha pagar pelos seus créditos de carbono, isso não existe, né? Então a gente precisa desmistificar. O objetivo é sempre trazer a informação clara, porque tem muita informação desencontrada, muito ruído por aí, muita informação falaciosa, até eu digo, né, que se apregoa, que se dissipa por aí. Nós precisamos desenvolver um projeto, e esse projeto precisa demonstrar, né, que existe naquela área, naquela atividade de projeto, uma redução ou uma remoção de GES, de gases de efeito estufa. Então, em síntese assim, né, nós precisamos fazer algo tecnicamente correto, aplicando os padrões de mercado e as metodologias adequadas. Assim, as coisas não são falaciosas, são corretas, são feitas de forma adequada, de forma tecnicamente apropriada. E esse é o nosso papel, trazer sempre a informação, né, de forma adequada, de forma correta, mesmo que às vezes eu prefiro dizer, não tem como se fazer projeto nenhum. Então é melhor, né, ser franco, ser transparente. Mas o que eu quero sempre é trazer aqui oportunidades, né, possibilidades, que você visualize essas oportunidades, para que você, produtor, né, profissional, etc., se tornem, né, expertos em crédito de carbono, né, do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada, né, claro, mesmo que você ainda não tenha informações sobre o assunto. Nós vamos construir aqui juntos esse conhecimento e também que você possa lucrar, que você possa ganhar, né, profissionalmente e financeiramente com esse mercado. É o nosso objetivo, né, sempre trazer isso. A gente precisa disso, né? Nós já temos aí uma longa trajetória nessa questão do carbono, mercado de carbono, e tem muita informação desencontrada e não tem capacitação, não tem informação, as informações são muito desencontradas ou segmentadas, fracionadas, né? E que nós precisamos realmente ter um esclarecimento a todos. Então o nosso papel sempre aqui enquanto professor, pesquisador, né, e atuante nessa área, né, trazer essas informações para os nossos alunos, para os nossos colegas pós-graduandos, né, para os profissionais, consultores que atuam na área, né, para as empresas, cooperativas, né, as indústrias, enfim, né, as unidades de geração de energia, etc., para que a gente possa realmente viabilizar projetos que são factíveis, né, que atingem o mercado e geram oportunidades reais, mensuráveis e de longo prazo. Esses são os 3 pilares também importantes. Eu sempre procuro aqui contar os meus segredos, né? Os meus segredos como um profissional dessa área que se desenvolveu e que estudou essa área e tem estudado essa área. Os projetos têm que ser reais, né? Não é algo apenas, né, no papel, em teoria. Mensuráveis, eu tenho que medir quanto tem de carbono no solo, quanto tem que ter carbono na árvore, quanto tem de carbono deixando de ser emitido por uma atividade, numa chaminé, né, de uma indústria e assim por diante. Reais, mensuráveis, portanto, e com compromisso de longo prazo. Os projetos de crédito de carbono são de longo prazo, não é de 1 ano, 2. São projetos minimamente de 7 anos, minimamente. Os projetos CIAFOLU são de 20 anos, de 30 anos e de longo prazo, portanto. Por quê? Para gerar reais benefícios ao clima, né?
gerar benefícios que sejam concretos na mitigação climática. Então nós trouxemos aqui umas informações, né, algumas informações importantes para que vocês possam entender um pouco mais a viabilidade desses projetos. Bem, voltamos aqui à nossa área de produção rural, né, no oeste do Paraná, para comentar um pouco mais sobre o potencial dos projetos de crédito de carbono, né, para o Brasil, para o nosso agro, né, para nossas atividades no meio agrário, rural, né, as propriedades rurais de uma forma geral. E também para as nossas áreas florestais em pequenas e médias extensões. Então nós mencionamos aqui algumas opções, né, em termos de mercado, em termos de metodologias. Temos aí, né, a nova metodologia ECON, né, da consultoria ECON, né, que é PSA Carbon Floor, que também, né, além da questão do carbono em si, né, da quantificação de carbono, nós temos também contemplação dos créditos de carbono nesse tipo de área, principalmente na Mata Atlântica, né, em pequenas e médias propriedades. Nós temos também aí outros benefícios dessa metodologia, que ela contempla essa metodologia, né? Que são o pagamento por serviços ambientais, PSA, e também as atividades relacionadas aí à água, né? Recursos hídricos, à biodiversidade. Então, é uma metodologia que contempla um pouco além do carbono. O carbono é um dos, né, serviços ambientais, né, prestados pelas plantas, pelas árvores em particular, né? Mas nós temos outros serviços também importantes, a questão da manutenção da qualidade da água, né, da quantidade e qualidade da água, né, do solo, né, da biodiversidade, né, entre outros que nós categorizamos aí como serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ambientais normalmente estão atrelados esse conceito, né, a algum tipo de atividade que o ser humano desenvolve em termos do ambiente, em termos de melhoria ambiental. E serviços ecossistêmicos normalmente é um termo mais atrelado ao próprio serviço natural, né, que é a natureza, né, que o próprio ecossistema provê. Então existem serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, né? Nós temos esses dois conceitos. Pois bem, então as propriedades prestam serviços ambientais, né? As propriedades rurais têm aí o solo, tem a água, tem as florestas, né? Tem vários recursos naturais, né? E nós temos que valorizar aquelas propriedades, os produtores que prestam esses serviços, né? Então nós temos aí uma série, né, de possibilidades de desenvolvimento de projetos que quantificam, né, que identificam e quantificam esses serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, entre os quais o carbono, mas não é somente o carbono. E aí na célula de produto rural, na CPR verde, né, tudo isso é considerado, né, tudo isso é contemplado. Nós tivemos aí um decreto ano passado, né, que versa sobre a célula de produto rural, né, CPR verde, CPR que é uma CPR normal, mas que tem essa característica de destaque com relação à questão, né, dos serviços ambientais. Então nós temos aí essa possibilidade, né, de desenvolver projetos para gerar, né, CPRs verdes e poder colocar no mercado, que podem ser, né, através daquela caracterização da propriedade, né? Nós vamos fazer um diagnóstico da propriedade e depois identificar quais atividades, né, que geram esses serviços ambientais. Nós vamos ver com relação à criação de animais, produção agrícola, produção florestal, entre outros, né? Dentre todas aquelas atividades, como que essas atividades geram serviços ambientais, como elas podem ser quantificadas e valorizadas. Aí nós vamos desenvolver um projeto, né, para poder gerar essa CPR verde. Da mesma forma, né, a mesma abordagem é dada para a aplicação dessa metodologia PSA, né, Carbon Floor. Nós precisamos fazer um diagnóstico da propriedade, né, ou seja, buscar o mapa, né, fazer um mapeamento da propriedade, do uso do solo, né, de todos os seus recursos naturais e depois desenvolver um projeto para poder demonstrar, né, que realmente esse projeto tem viabilidade em termos mercadológicos. Porque não adianta também eu ter um projeto tecnicamente perfeito se eu não consigo acessar o mercado. Obviamente, cumprir a legislação é fundamental, mas também nós temos, né, fundamental e essencial, né, é obrigatório, inclusive, né, e nós temos, além disso, possibilidade de gerar, né, frutos, né, positivos em termos financeiros, inclusive para os produtores rurais. É isso que nós queremos, né? Estamos alavancando a cada dia que passa. E hoje temos as possibilidades, temos as alternativas, né? Nós já demonstramos algumas alternativas e outras virão, né? O
mercado brasileiro, né, de redução de emissões que se configura aí, né, a partir das iniciativas do governo federal, estão dando abertura para isso. Então nós precisamos estar preparados. O produtor rural, né, tem que estar preparado, e nós queremos sempre, além de né, trazer essa mensagem aos profissionais da nossa área, aos profissionais da área ambiental, florestal, agronômica, também digamos, mexer um pouco com o ânimo, né, com o ímpeto dos produtores rurais. Então nós temos várias possibilidades e queremos, né, que essas possibilidades se materializem para gerar benefícios concretos, ok? Bem, para finalizar essa sériezinha aqui de vídeos, né, que nós bolamos aqui no oeste do Paraná, nós temos que dizer em primeiro lugar que nós temos algumas atividades que são naturais numa propriedade rural, né, naturais que são as práticas usuais, né. Eu tenho plantio de soja, plantio de milho, né, ou de outras culturas. Eu tenho minha área de preservação permanente, a minha reserva legal. Tenho outras atividades, posso ter criação de animais, de gado ou de suínos, né, e assim por diante. Essas atividades são corriqueiras, digamos, fazem parte da rotina do produtor rural, né? E nós, para desenvolver projetos de crédito de carbono ou projetos para PSA, projetos de uma forma geral, né, com essa pegada de ativos ambientais, nós precisamos demonstrar a adicionalidade. Eu já havia falado sobre isso, né? A adicionalidade é algo muito importante de ser demonstrado. O que é adicionalidade? É aquilo que eu faço em termos do além da prática comum, né? A prática comum é tocar essas atividades no dia a dia, né? Eu faço as minhas atividades, mas o que eu faço de diferente? Ou o que eu vou fazer de diferente? Eu pretendo agora usar cobertura verde para melhorar o carbono no solo, né? Quantidade de carbono no solo. Ou eu pretendo, né, tratar os meus dejetos dos animais tal com um biodigestor. Ou então eu vou fazer uma integração lavoura, pecuária e floresta para aumentar, né, a resiliência do meu ecossistema, ter mais sombra, né, mais conforto térmico aos animais. Eu vou ter outras atividades relacionadas às culturas, né, agrícolas. Por exemplo, eu vou usar bioinsumos, biofertilizantes. São algumas das possibilidades, né, de deixar de usar, né, mais intensamente os fertilizantes nitrogenados, usar outro tipo, né, por exemplo, outro tipo de fonte de nitrogênio, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. Então eu tenho que desenvolver atividades adicionais, ou seja, aquilo que não é a prática comum, para poder mostrar que eu estou fazendo algo além da prática comum. Isso sim gera, né, a elegibilidade, né, a adicionalidade e a comprovação de que essa área, essa atividade que estou desenvolvendo tem algo de diferenciado, né? Os mercados ambientais, os mercados de crédito de carbono, eles favorecem, né, as atividades que são adicionais, que são além da prática comum. Aquilo que todo mundo faz já é feito. Então não tem benefício nenhum. Eu tenho que fazer algo adicional. Eu tenho que programar fazer algo adicional no curto, médio e longo prazo. Principalmente no médio e longo prazo, para ter aqueles benefícios reais, mensuráveis e longo prazo, né? Contemplados. Então, pense sempre nisso, né? Produtor rural, você aí também profissional, né? Consultor, enfim, técnico, né? Das empresas, das cooperativas, das indústrias, agroindústrias, etc., as atividades florestais, né? Pense em algo adicional. Um exemplo de não adicionalidade, por exemplo, é se eu continuar plantando soja e milho direto, né? Faço a minha atividade normal, não faço nada de diferente. Então não tem, em princípio, direito a requerer crédito de carbono. Outra atividade que também tem uma mesma característica de não adicionalidade. Numa mesma área florestal, uma propriedade florestal tem plantação de eucaliptos. Planta eucalipto, corto, planta eucalipto, corto. Isso é minha rotação de 7 anos, sempre faço isso, nunca fez nada de diferente. Você não tem aí adicionalidade. Mas as árvores sequestram o carbono, mas você vai emitir tudo de volta se você usar essa madeira, né? De um jeito ou de outro, essa madeira se decompõe, né? Mesmo que um período longo de tempo, e vai para a atmosfera. Então você tem que fazer algo diferente, algo adicional. Nunca esqueça disso, né? Isso é muito importante. Para não frustrar expectativas, a gente precisa contar a realidade, né? Superar essas barreiras e mostrar os caminhos, apontar os caminhos para que você encontre realmente, né, possibilidade de fazer projetos concretos. Não adianta nada você pensar, eu vou fazer um projeto, e depois você não tem essa adicionalidade comprovada. Não adianta nada, né? Então, o mercado quer algo além da prática comum. Lembre-se sempre disso, né? Lembre-se desse ponto que estou destacando aqui. A adicionalidade, algo além da prática comum, tá? Então, tanto para atividades agrícolas, como, né, de criação de animais, eu tenho que fazer algo além da prática comum. Sempre imperioso isso. E nós temos que quantificar isso. Como é que nós quantificamos? Vamos ter que quantificar o carbono no solo. Então existem técnicas de amostragem,
né, de coleta, de levar esse material para o laboratório, determinar a densidade do solo, determinar o teor de carbono do solo, monitorar isso ao longo do tempo. Da mesma forma, projetos florestais, você precisa fazer o inventário florestal, você precisa medir as árvores, precisa demonstrar que as árvores estão crescendo, e aí você vai ter, né, a demonstração de que há remoção de CO2 da atmosfera, ok? Então, sempre é importante o monitoramento, né? O desenvolvimento técnico da quantificação e o monitoramento. E esse monitoramento deve ser feito por um período temporal compatível com o projeto. Normalmente esses projetos são de longo prazo, não são de 1, 2 anos, como eu já falei. Então nós precisamos monitorar apropriadamente, seguindo uma metodologia, né? Sempre é importante estudar as metodologias. Estudar sempre é um processo meio doloroso, né? Mas é importante. A gente precisa estudar continuamente, aprender, né, com esse mercado. É algo novo para nós. Nós precisamos nos capacitar, nos tornar expertos em crédito de carbono, nem que seja do absoluto zero, né? Do começo, né? Eu tenho que montar aí esse quebra-cabeça e poder então lucrar com esse mercado. É dessa forma, aprendendo, né? Entendendo as metodologias, entendendo o processo, o trâmite do projeto, né? Nós temos que trabalhar na elaboração do projeto. O que contempla o projeto? Todas essas demonstrações que eu tenho trazido aqui, né? Nós precisamos mostrar isso, argumentar, trazer evidências. Evidências, isso é importante. Por quê? Porque é sempre feito depois uma auditoria de terceira parte, né? Alguém vai auditar o meu projeto. E na medida que eu audito o projeto, né, eu tenho as evidências comprovadas. Então eu preciso realmente comprovar essas evidências de redução, remoção de carbono. Passou um carro barulhento aqui, tudo bem, né? Em qualquer lugar, mesmo na área rural, passa um carro barulhento aqui para atrapalhar o nosso vídeo. Mas tudo bem. Seguindo, então muito importante esses pontos que eu destaquei. Vamos falar ainda mais sobre os projetos no agro, vamos destacar algumas metodologias específicas, vamos falar um pouco mais numa outra ocasião sobre essas metodologias novas que estão surgindo, que estão nos permitindo desenvolver projetos diferentes, diferenciados, principalmente para as áreas pequenas e médias, sobretudo na região da Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica. Ok? Então deixo aqui meu grande abraço e nos vemos numa próxima.